Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e no seu lar. Amém? Então, hoje nós vamos começar mais uma série de estudos muito legal, com muito conteúdo, muito conhecimento para você, para que você não fique aí obscurecido, sem entendimento, né, das coisas que a Bíblia fala pra gente. Então, aquela luz que eu recebo de Jesus e da palavra todos os dias, eu quero compartilhar com você, para que você seja iluminado, preenchido, para que você não fique mais na escuridão, mas para que você receba a luz de Cristo e compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor. Nós vamos falar essa semana sobre Jesus e o juízo. Jesus e o juízo. Mas, Ariane, o que a Bíblia diz em relação a juízo? O que vai acontecer? O que nos aguarda? Quais são as fases do juízo? Eu vou adiantar para você que o juízo divino, o juízo de Deus, ele existe em 3 fases, conforme a Bíblia. O primeiro é o juízo investigativo. Juízo investigativo é aquele que nós vivemos nos nossos dias hoje. Eu vou explicar no decorrer do vídeo para vocês o que é o juízo investigativo. A segunda fase do juízo é o juízo comprobatório. Nós temos... E a terceira e última fase do juízo é o juízo executivo. Então, nós temos biblicamente um juízo divino que é dividido em 3 fases. Primeira fase, juízo investigativo, juízo comprobatório e juízo executivo. Ok, mas eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como que você se sente aqui em relação à justiça desse mundo que a gente vive? A quem você recorre quando você se sente injustiçado, quando você sofre uma injustiça? Porque a gente sabe aqui que se por um lado todos nós colhemos aquilo que nós semeamos, por outro lado sofremos também coisas ruins sem merecer. Nós estamos aí cansados de ver pessoas boas que sofrem muito e pessoas más, pessoas ruins que parecem que nada acontece com elas, que elas se dão bem, né? Então, algumas pessoas são tão arrogantes que se colocam acima da lei, enquanto outras chegam até a celebrar a impunidade, a injustiça. No mundo virtual, o que falar, né? Pessoas ali que ficam no anonimato, vivem para fazer mal às outras pessoas, para falar mal, para causar dano na vida de outras pessoas. É sobre isso que nós vamos falar no decorrer dessa semana. Bom, quando falamos então no mundo virtual, onde as pessoas se escondem atrás ali do anonimato, nós somos tentados a pensar que as nossas ações não têm consequências. Então, no mundo virtual é mais comum a gente ver pessoas falando coisas terríveis, julgando, condenando as pessoas, achando que tá tudo certo, que nada vai acontecer com elas porque ninguém vai descobrir. E a gente sabe que algumas vezes isso não é a verdade, né? Então, assim, mas o que a Bíblia nos lembra de acordo com a justiça de Deus? O que vai acontecer? O que a Bíblia nos fala a respeito da justiça de Deus? A Bíblia ela nos lembra que, de acordo com a justiça de Deus, nós seremos julgados por Deus de acordo com as nossas escolhas. Hoje nós temos e sempre tivemos, desde que o Senhor criou o homem, né? O homem e a mulher, Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Mas não quer dizer que a minha liberdade de escolha, que eu possa escolher tudo que eu quiser. Porque eu posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo é para o meu bem, porque o mundo está aí cheio de oportunidades, de possibilidades, cheio de coisas que eu posso escolher todos os dias, mas algumas coisas que eu escolher vão ser para a edificação da minha vida e outras coisas que eu escolher vão ser para a degradação da minha vida. E uma coisa é certa, a consequência das minhas escolhas, essa é garantida e é muito certa. Então eu tenho que fazer escolhas conscientes no meu dia a dia, porque eu vou ser julgado por elas. E
O nosso destino eterno, ele está sendo decidido, e um dia nós nos encontraremos com o grande juiz, para a alegria de alguns e para desespero de outras pessoas. Você vai ficar alegre ou triste no dia do juízo, quando vamos nos encontrar perante o tribunal de Deus? Já parou para refletir nisso? Todo aquele que verdadeiramente se arrepender e confiar em Jesus não precisa ter medo. Confia, porque você tem um advogado nos céus que sofreu tudo o que você sofreu, que passou do seu lado toda dor, todo o sofrimento, e te deu a liberdade de escolha de amá-lo, de acreditar nele e de escolhê-lo como seu advogado de defesa. Então, todo aquele que pedir perdão, o Senhor Jesus está pronto para atender. Então, se você até hoje, até esse momento, até assistir esse vídeo, não se decidiu, escolha hoje quem você quer que seja o seu advogado, Jesus ou o outro. O Senhor Jesus deixou uma parábola na Bíblia que explica muito bem a respeito do juízo divino. Ali ele estava explicando algumas coisas, o que vai acontecer e como vai ser esse juízo divino. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Nós vamos ler aqui dos versos de 1 ao 14. É a parábola das bodas. Diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, irou-se, e enviando seus exércitos, destruiu todos aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então diz aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Já ouviu essa frase certamente, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Bom, essa é a história de um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. E o próprio rei forneceu roupas do palácio para os seus convidados. A festa estava pronta, a mesa era farta e a música já alegrava os corações. Aquele dia tinha tudo para ser inesquecível para os convidados encontrados nas ruas. Eles mais que depressa trocaram as suas roupas humildes pelas valiosas vestes reais. Porém, um convidado ele destoava e não estava com as vestes oferecidas a ele. Acabou sendo convidado pelo rei a se retirar. À primeira vista, a reação do rei parece muito severa. Continuando a explicação, a parábola das bodas, que nós estamos vendo em Mateus 22, nos capítulos de 1 ao 14. Então ali o Senhor, ele mandou com que os seus servos fossem lá e convidassem na rua vários convidados. E a gente viu que ele disponibilizou ali vestes reais para todos os seus convidados. E as pessoas mais do que depressa trocaram todas as suas roupas humildes pelas vestes reais. Porém, um convidado, ele destoava e não estava com as vestes oferecidas a ele. O que aconteceu? O servo ficou muito bravo porque ele não se vestiu adequadamente para a festa, para o casamento, para as núpcias, e mandou com que ele fosse retirado da festa. À primeira vista, a gente olhando assim, parece que a reação do rei foi muito severa.
Afinal, que é uma roupa quando comparada a uma pessoa, né? Mas aquele convidado, por qualquer razão que acontecesse, ele simplesmente optou por não atender ao único pedido do rei, de usar uma belíssima roupa que lhe foi oferecida gratuitamente. Ele não quis vestir a roupa. Ele tinha uma liberdade de escolha. Todos vestiram as roupas reais que o rei havia oferecido para o banquete. Ele, por escolha, optou não vestir das roupas do rei. E a consequência da sua escolha foi ser retirado da festa. A gente viu que ele foi retirado da festa. Ele tinha a oportunidade de entrar ou não na festa, mas não tinha o direito de estabelecer as suas próprias regras naquela celebração. O que essa parábola nos ensina sobre a maneira como Deus nos julga hoje? O que acontece? O que ela nos ensina? Nos ensina várias coisas. E uma dessas coisas que essa parábola nos ensina é que todos nós fomos convidados, todos nós ouvimos a palavra de Deus. Ela chegou de alguma forma a cada um de nós. O Senhor mandou mensageiros e pessoas enviadas para que pudessem falar de Cristo para você. Essa palavra pode ser chegada virtualmente através desse vídeo, pode ter ido alguém pessoalmente na sua casa te oferecer um estudo bíblico. De algumas formas a palavra chegou. Só que você tem a liberdade de escolha, ou você escolhe escutar e viver essa palavra, você escolhe aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você escolhe não acreditar nele. Isso é uma escolha, isso é uma opção sua e a gente respeita a sua opção. Mas a consequência dessa ação e dessa escolha, ela vai acontecer. E uma das consequências da sua escolha é o juízo. Eu vou finalizar esse vídeo com a pergunta do próximo vídeo. A quem Deus, o Pai... Mas a quem Deus, o Pai, confiou o julgamento? A quem? Existe uma pessoa determinada para ser juiz sobre toda a humanidade que o Pai determinou? Deus, o Pai? Vamos ver em João 5:22 vai nos responder essa pergunta. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Jesus, o Filho de Deus. Porque Deus sabe, o Pai, que Jesus veio a esse mundo, Ele sofreu, Ele viveu, Ele conheceu as pessoas, Ele conheceu o que é dor, humilhação, sofrimento, Ele viu todos, Ele conheceu o que é rejeição, Ele foi rejeitado. Então todos os sentimentos que a humanidade poderia experimentar, Jesus experimentou. Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, veio em carne, veio em homem. E todas as injustiças que o mundo oferecia, elas passaram pela vida de Jesus. Então Ele sabe a sua dor, Ele sabe o seu sofrimento, Ele sabe o seu sentimento, Ele sabe o seu sentimento de injustiça, de rejeição, de angústia, de sofrimento, tudo. O Senhor sabe da sua dor. E o Pai estabeleceu Jesus como juiz sobre a nossa vida. Existe um tempo em que Jesus vai ser o juiz da humanidade. Hoje Ele intercede como advogado. O melhor advogado de defesa. O grande advogado, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje Ele é o nosso advogado. Então, mas será que tem alguém que está livre desse juízo, dessa condenação? Será que existe alguém que não vai passar pelo juízo, que está livre disso? João 5:24 vai nos responder. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então aquele que crê, que se entregou a Jesus verdadeiramente, aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai permanecer, ele vai comparecer perante o tribunal de Deus, mas ele vai estar livre da condenação da morte eterna. Porque em Jesus foi adquirido o direito da vida eterna. Glória a Deus por isso. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Foi por mim, foi por você. E em Jesus nós temos direito à vida eterna. E
quem ressuscitará para o juízo final? Será que vão ser somente algumas pessoas, somente os crentes que vão ressuscitar para comparecer perante o tribunal de Deus? Será que vão ser alguns? João 5, 28 e 29 nos responde: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro... Quem irá comparecer perante o tribunal de Deus? Quem que vai ressuscitar? Quem que vai estar morto e vai ressuscitar para participar do tribunal de Deus? Será que vão ser só os crentes? Só aqueles que aceitaram Jesus? Só aqueles que acreditaram nele? Ou será que esses não vão passar, somente os outros? Vamos ler o que diz a palavra de Deus em João, no capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então hoje você pode escolher a sua vida, use a sua liberdade de escolha. Eu falo como Josué falou ao povo de Israel, disse assim: olha, escolham hoje a que Deus vocês vão servir, se aos deuses que o mundo oferece. Porém, eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor nosso Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que você faça a sua escolha, porque a consequência ela está aí. Os que morrerem acreditando em Jesus, entregando a sua vida a Jesus, eles vão morrer, eles vão viver eternamente, eles vão ressuscitar sim, mas para a ressurreição da vida. E os que morrerem já estarão condenados, e eles ressuscitarão também e permanecerão e irão perante o tribunal de Deus, mas para a ressurreição, para a condenação eterna, ressurreição da morte. Então, faça a sua escolha. Você tem essa liberdade hoje. Se você está vivo, se esse vídeo chegou até você, porque você pode escolher. Hoje você tem a liberdade de escolha. Então, escolha a vida em Cristo, porque essa é a verdadeira vida. E quantos comparecerão perante o tribunal de Deus? Serão alguns eleitos? Vamos confirmar isso que a gente acabou de ler em 2 Coríntios 5, 10, diz assim a palavra de Deus: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não tem como escapar, não tem como fugir, não tem como fugir das consequências. As consequências vão acontecer. O inimigo das nossas vidas, ele te engana, ele me engana todos os dias, tentando fazer com que a gente não veja as consequências dos nossos atos, tentando com que sejamos inconsequentes, mas as consequências elas vão acontecer. Você tem hoje a liberdade de escolha, mas a consequência você não pode tirar da sua vida. Agora escolha hoje, escolha com consciência. Nós vamos iniciar agora a explicação das 3 fases do juízo que eu falei lá na introdução, lá no início. Se você não assistiu, volte lá e assiste. Agora nós vamos falar sobre a primeira fase do juízo, que é a fase que nós vivemos nos dias de hoje. Hoje, toda a humanidade está vivendo essa primeira fase do juízo divino. E a primeira fase do juízo é o juízo investigativo. Juízo investigativo. E como é o começo desse juízo? Como que eu estou vivendo isso e nem sei? Qual é o início disso tudo? A Bíblia responde, 1 Pedro 4,17. Vamos ver por quem começa esse juízo de Deus. Vamos ler aqui. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro comece por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? A fase do juízo divino, a fase investigativa, ela já começou. E ela começou primeiro pelo povo de Deus, pela casa de Deus. Não é à toa que você vê tantos escândalos, tanta coisa acontecendo. Que a igreja isso, que a igreja aquilo. Que as pessoas que estão frequentando a igreja, que o pastor dessa igreja, o pastor daquela. E fez isso, fez aquilo. Tanta notícia ruim. Não é à toa. O juízo de Deus, o juízo divino, ele já está ali na sacudidura, separando o joio do trigo. Tem gente dentro das igrejas que ainda são joios, que escolheram ser joios.
e estão lá só para atrapalhar o crescimento da igreja de Deus. Então, ali a gente vê que existem também esse tipo de gente. E o julgamento de Deus, juízo divino, Deus não está impune a nada disso. Ele está vendo tudo o que acontece. Você pode achar que Deus não está vendo, mas Ele vê todas as coisas. E Ele vai a tempo certo, a tempo determinado, fazer o juízo divino acerca de tudo isso. Então, o juízo começa por onde? Pelos membros da casa de Deus. Cuidado, viu? Se você é um crente, se você gosta de ouvir a palavra de Deus, cuidado, o juízo já começou e ele começou por mim e por você, dentro da casa de Deus. Lá em Daniel, no capítulo 7, verso 9, também nos mostra mais uma fase deste juízo investigativo, também nos comprova acerca disso. Diz assim a palavra de Deus, que capítulo 7, nós vamos ler aqui os versos do 9 e o 10. Diz assim: eu continuei olhando, ali é uma visão de Daniel, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Para continuar a explicação sobre o juízo investigativo, nós vamos ler uma confirmação de que esse juízo ele já iniciou em Daniel, no capítulo 7, nós vamos ler os versos 9 e 10. É uma visão que Daniel tem e olha o que ele diz. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Eu tenho uma coisa para te contar. Você sabia que existem anjos que te acompanham? Com certeza você sabia, mas um deles é o anjo relator. Tem um anjo relator do seu lado aí agora. E sabe o que ele está escrevendo? Olha, você está assistindo o vídeo que está falando de Jesus, que está falando a verdade, a palavra de Deus. Esse anjo ele está relatando o que você está fazendo. E ele não relata só o que você fez de bom, ele relata o que você fez de bom e de mal. Ele relata o que você fala de bom e de mal. Ele relata tudo. Você tem um livro que é escrito por Deus sobre a sua vida. Se você não sabia, agora eu estou te contando, você tem um livro onde são registrados tudo que você fala, todas as suas ações, tudo que você faz, é o livro da sua vida. Ele está escrito e vai ser esse livro que vão ser abertos diante de Deus, perante Deus no dia do juízo. Então a gente comprovou aqui que o juízo investigativo iniciou e que existe um livro que vai ser aberto aí no dia do juízo. E quem era essa pessoa que Daniel viu? Jesus. Jesus é o juiz que está sentado no trono para julgar. Hoje ele é advogado, mas no dia do juízo ele vai ser justo juiz. Então faça a sua escolha com consciência. E qual é a segunda fase do juízo? O juízo comprobatório. Nós vamos ler ali Apocalipse capítulo 20, os versos 4 e 6. Vamos ver o que diz aqui. Diz assim: vi tronos e se assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo aquele. E o que vai acontecer na fase do juízo comprobatório? Nós já descobrimos aí que nós somos acompanhados por anjos e que existe um anjo relator que escreve todas as nossas ações e palavras. Quer sejam boas, quer sejam más, tudo está registrado no nosso livro. E esse livro vai ser o que vai ser usado para o dia do juízo, o tribunal de Deus. Então, mas qual que é a fase do juízo comprobatório? Nós vamos começar aqui
em ler Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 6. Olha o que diz aqui. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem as suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Então aqui a gente vê João descrevendo o que vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, os que esperaram, os que morreram em Cristo, eles reinarão com Deus por 1000 anos. A gente chama de milênio. Então vão ser 1000 anos com Cristo, ouvindo as histórias, conhecendo aqueles que já vieram, aqueles discípulos de Jesus, aqueles profetas, todo aquele povo que acreditou em Deus, viveu nesse mundo de pecado, mas não se curvou a Satanás nem aos seus poderes. Perseverou na fé em Jesus, e as suas escolhas o levaram para a vida eterna. Então, só os que tiverem a vida eterna reinarão 1000 anos com Jesus. E esse vai ser a segunda fase do juízo, o juízo comprobatório. E o que vai acontecer com os ímpios quando Jesus voltar? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Ainda no juízo comprobatório. Lucas 17, do 26 ao 30, diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então, você querendo ou não, Jesus vai voltar, e a sua escolha. Vamos recapitular a segunda fase do juízo divino, o juízo comprobatório. Então nós vimos aqui, nesse início, no vídeo anterior, que os justos que morreram acreditando em Jesus viverão 1000 anos com Jesus. Esse é o período do milênio. E os ímpios, eles estarão mortos. Aquelas pessoas que escolheram não acreditar em Jesus, eles estarão mortos, porque assim como foram nos dias de Noé e assim como foram nos dias de Ló, a mensagem de Deus foram pregadas, os servos de Deus chamaram as pessoas, porque iria acontecer ali um juízo, e as pessoas não acreditaram. Então nos dias de Noé nós sabemos que veio o dilúvio e matou todas as pessoas que não acreditaram. E nos dias de Ló nós sabemos que ali em Sodoma e Gomorra, Ló, ele saiu, ele chamou algumas pessoas para vir, até os seus genros que eram casados com as suas filhas, e eles não acreditaram. Zombaram de Ló, não acreditaram, e a gente viu que ali Ló saiu e houve destruição naquela cidade. Sodoma e Gomorra, eles foram destruídos com um lago de fogo e enxofre. Então, em todos os lugares as pessoas bebiam, comiam, se davam em casamento, acontecia tudo normal. E a Bíblia diz aqui, no verso 30, Lucas 17, 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, as pessoas vão estar vivendo as suas vidas, as suas escolhas. Mesmo tendo ouvido falar de Cristo, mesmo tendo recebido o Evangelho, mesmo tendo ouvido a palavra, algumas pessoas vão escolher continuar vivendo a sua vida, buscando riqueza, poder, dinheiro, fama, as coisas que o mundo pode oferecer, mas não acreditarão e não se entregarão a Cristo. E é uma escolha delas. Porém, a consequência vai ser a morte eterna, porque esse mundo ele tem prazo de validade. E o que vai acontecer com a terra nesse período? Jeremias 4, nós vamos ler aqui os versos do 23 ao 27, diz assim: observei a terra e eis que era sem forma e vazia, também os céus e não tinham a sua luz.
Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de todo, porém não a consumirei. Então Deus, a terra vai estar vazia, enquanto os justos, os que morreram esperando por Jesus, estarão 1000 anos com ele. Enquanto isso, os ímpios estarão mortos e a terra estará vazia. E Satanás, o que vai acontecer com ele? Juízo comprobatório. Aqui nós vamos para o finalzinho dessa explicação. Nós já vimos que na fase do juízo comprobatório, os justos eles viverão 1000 anos com Cristo, estarão um milênio com Jesus. Os ímpios estarão mortos e a terra estará vazia. E o que vai acontecer com Satanás no período do juízo comprobatório? Como que Satanás estará? Apocalipse capítulo 20, verso 2 nos explica. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então Satanás, o diabo, o atormentador das nossas vidas, aquele que engana desde o princípio, o anjo que caiu do céu e não quer que você volte para lá, porque ele sabe o quanto é maravilhoso, quanto o céu é lindo, as ruas de ouro, as casas de pedras, lagos de cristal, é a coisa mais linda do mundo. Eu não consigo nem imaginar, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que o amam. Então, o inimigo, ele sabe tudo que ele perdeu, ele sabe pela escolha de vida dele, ele sabe tudo que ele perdeu, e ele não quer que você vá para lá. Mas ele, durante esse período, no juízo de Deus, na fase do juízo comprobatório, o diabo vai estar preso. Isso mesmo, preso. E a terceira e última fase do juízo, o juízo executivo. O que vai acontecer nessa fase? Vamos ler aqui em Apocalipse 20, versos 11 e 12, diz assim, ó. O título já é o juízo final. E vi um grande trono branco, o que ele estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, a gente vê que a terceira fase de juízo é o tribunal de Deus, inicia-se com o tribunal de Deus. Então, ali começa o julgamento de todos os mortos. E aqui, o julgamento dos mortos ímpios, né? Dos mortos que não acreditaram e não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia continua, qual é a base desse julgamento, Ariane? Ok, abriu os livros, mas qual é a base? O que eles vão usar ali para fazer esse julgamento? Tiago 1, capítulo 25 vai nos responder. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço ou negligente, mas fazedor de obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, e depois do juízo, depois das 3 fases do juízo, juízo investigativo, juízo comprobatório e juízo executivo que nós acabamos de ler, o que acontece? 3 eventos. E esses 3 eventos aí, logo depois dessas 3 fases do juízo, é o que eu vou falar para você agora. O primeiro evento que acontece é a Nova Jerusalém, a cidade santa, adornada, perfeita, feita pelo nosso Senhor e Salvador. Ela desce do céu, como nós acabamos de ler. E em Apocalipse capítulo 21, verso 2, eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém de Deus, descida do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o marido, uma cidade preparada para aqueles que acreditaram morarem eternamente com o nosso Salvador. Glória a Deus por isso. E o que mais vai acontecer nesse evento, Ariane? Você disse que Satanás estava preso, os ímpios estavam mortos ali, né? O que vai acontecer? Apocalipse 20, verso 5. Depois que a Nova Jerusalém desce, aqui diz, ó, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então os mortos
eles continuam mortos. A primeira ressurreição, a gente viu que aconteceu antes disso tudo. A primeira ressurreição, quem foi que ressuscitou? O povo de Deus, o povo que acreditou em Jesus até o fim. O povo que fez a sua escolha, confiou em Jesus, esses ressuscitaram. Então a gente viu que durante as fases aqui, a segunda e a terceira fase do juízo, os que morreram desacreditando em Jesus, aqueles que não acreditaram em Cristo, eles continuam mortos. E os que continuam mortos agora vão ressuscitar. Depois que a Nova Jerusalém desce, depois Satanás está preso, agora os que morreram não acreditando em Cristo, a gente chama de ímpios, os que morreram não acreditando em Jesus, eles agora vão ressuscitar. E depois que os mortos, os ímpios ressuscitarem, o que vai acontecer? Então, os ímpios, vamos ver aqui o verso 9, vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas que ressuscitaram. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então os ímpios vão acordar, eles não sabiam de nada, estavam no sono profundo, morreram. E quando eles ressuscitam, eles vão acordar com aquele mesmo sentimento de quando eles morreram, sem saber de nada do que está acontecendo, mas eles vão ver a cidade santa, a Nova Jerusalém, e vão querer fazer o quê? Tomar essa cidade junto com Satanás, vão ainda tentar guerrear, tentar lutar contra Deus e contra o seu povo. Mas o que vai acontecer? Fogo do céu, vai descer fogo do céu e vai consumir todos eles. Fogo do céu, então eles serão destruídos. Eventos finais que vão acontecer depois dos 3 juízos. A gente já viu aqui nos vídeos anteriores que existem alguns eventos que vão acontecer depois das 3 fases do juízo: juízo, investigativo, comprobatório e executivo. Depois dela vem os eventos finais. E quais são esses eventos finais, Eliane? A Nova Jerusalém desce do céu, adornada, Jesus com seus anjos estão nela. Os ímpios mortos, que estavam mortos durante os 1000 anos, eles ressuscitarão. E o que vai acontecer? Satanás é solto. Depois que eles ressuscitaram, Satanás é solto. E os ímpios, eles tentam tomar a Terra Santa, a Nova Jerusalém, são consumidos, destruídos para a morte eterna. E depois disso tudo, o que acontece? Vamos ler em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Ah, desculpa, gente, eu percebi aqui que eu não li para vocês que Satanás, ele é solto. Então, Apocalipse capítulo 20, verso 7, nós vamos ler antes do 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, os ímpios ressuscitaram, Satanás está solto, porque ele estava preso durante os 1000 anos, sem ter a quem tentar. Então, agora, nós vamos ler o verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Satanás será destruído por Deus definitivamente. Destruído, acabou a maldade, acabou tudo isso, acabaram todas essas coisas. Que maravilha! O inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas foi destruído. E o que vai acontecer no final? Não vai haver mais morte, nem choro, nem dor, nem sofrimento. Tudo isso vai ser aniquilado junto com Satanás e os seus demônios. Glórias a Deus por isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu quero finalizar com esse texto. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todos, aqueles que ouviram a minha palavra, a palavra da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus virá sobre as pragas sobre eles. Agora somos eu e você. Eu e você já viu tudo isso?
ouviu tudo que eu te ensinei até aqui, a respeito do juízo, o que vai acontecer com o inimigo e seus seguidores, com o diabo e seus seguidores, o que vai acontecer com o povo de Deus que perseverou na fé, no amor de Jesus, mesmo vivendo em um mundo mau, em dias maus. Mas e você? Hoje você tem o direito de escolha. O que você escolhe hoje? O que você decide para sua vida hoje? Qual é a sua escolha? Escolha a que time você quer fazer parte. Escolha quem você quer servir. O Deus que vai reger e vai guiar a sua vida. Eu quero dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você? Escolha hoje. Mas lembre-se, as consequências estarão aí das suas escolhas. Toda escolha que a gente faz tem uma consequência. Escolha qual vai ser a sua consequência hoje, você sabendo de tudo isso. Eu quero finalizar aqui com você dizendo assim, ó: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Então assim eu finalizo aqui a profecia deste livro. Que Deus te abençoe, que você viva as promessas de Deus para sua vida e que você escolha a vida eterna, porque eu quero te encontrar no céu, eu quero te ver lá no céu, eu quero adorar esse Deus maravilhoso junto com você, eu quero ver a sua família no céu, eu quero ver pessoas que vão para o céu através da sua vida. Então escolha viver uma vida de propósito, uma vida em que Deus, Ele te criou para ser. Você não nasceu por um acaso, você nasceu com um propósito, e o seu propósito é levar pessoas a conhecer a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, porque é o Evangelho que traz vida, é o Evangelho que traz cura, é o Evangelho que traz libertação, e a gente vê que é disso que o mundo está precisando. Então eu conto com você, que a sua escolha seja para a vida eterna, que possamos nos encontrar no céu para juntos adorarmos o nosso Deus por toda a eternidade. Almeje esse dia, porque Ele vai chegar e está bem próximo.